Saudações, saladeiros queridos! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda! Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. E a gente está com playlists maravilhosas para você aprender química de uma maneira bem mais temperadinha, de um jeitinho aí que você vai gostar e você vai se aprofundar bastante no conteúdo. E na aula de hoje nós temos a segunda parte da playlist de Universo Atômico. Se você ainda não assistiu a primeira aula, nós falamos dos modelos principais, os modelos mais básicos, e os modelos que contêm a ideia de subpartículas atômicas. Hoje a gente vai trabalhar um modelo, uma ideia atômica, na verdade, um pouquinho diferente, que vem evoluindo a partir do que a gente aprendeu na aula passada. Então eu vou deixar um card aqui em cima, se você quiser dar uma olhadinha na primeira aula. Segue esse card, assiste primeiro e depois volta nesse vídeo aqui. Mas se esse vídeo aqui já vai te ajudar com as suas dúvidas no colégio, então você pode ficar por aqui mesmo que certamente vai te ajudar. Então hoje a ideia é a gente falar sobre o famoso modelo quântico. E essa palavra quântico vem de quantum, quantizar, que são pacotes de energia ou níveis de energia. Então é um modelo que entende o átomo de uma maneira muito mais energética do que em termos de massa, de partículas, como são os modelos anteriores. Tanto é que eu acho que a partir dessas ideias aqui que a gente vai analisar de Bohr e tudo mais, a gente tem uma divisão ali de alas da ciência, de alas da química, que parte dos cientistas passam a estudar o núcleo atômico, a energia nuclear, e uma outra parte passa a estudar os espectros eletromagnéticos, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Então a gente vai ter, no próximo vídeo, uma aula mais focada nessa galera que estuda química nuclear, né? A energia nuclear. E o vídeo de hoje é sobre a eletrosfera, essa região maravilhosa onde os elétrons se encontram. Essa ideia de eletrosfera, de nuvem eletrônica, ela foi sugerida pelo Rutherford, que a gente falou sobre ele na aula passada. A ideia do Rutherford era de que os elétrons, essas partículas que o Thomson imaginou, partículas negativas, eletricamente carregadas, estavam girando ao redor de um núcleo positivo. Essa foi a primeira ideia ali proposta pelo Rutherford. Depois essa ideia ela foi sendo aprimorada, ela foi sendo mais detalhada, foi abraçando novos conceitos, como a ideia de nêutron do James Chadwick, que veio depois do Rutherford. Então a gente tem aquele famoso modelo de Rutherford, modelo planetário que a galera fala, e tudo mais. Só que depois do Rutherford a gente teve uma série de cientistas que foram aprimorando essa ideia atômica. E eu coloquei aqui um contexto, uma linha do tempo quase, de 3 nomes muito importantes para a gente entender como que surge essa ideia do modelo quântico. Para que ele surge, para que ele nasceu, né? O que ele quer explicar, o que os cientistas que desenvolveram essas ideias queriam explicar com as suas teorias. E, cara, tudo começa em Newton, Isaac Newton, ou Isaac Newton, como você preferir. Porque pode parecer, nossa, Newton, tanto tempo assim, né? Século, sei lá, 18? Acho que Newton morreu em 1727, se eu não me engano. 1705, 1708 surgiram as teorias mais famosas dele. Só que o Newton, ele foi o cara que fez esse experimento aqui, eu vou colocar aqui atrás de mim, que ficou super famoso, que é o experimento de fragmentação. Opa, foi errado. O experimento de fragmentação da luz. Você deve lembrar dessa imagem, agora foi, imagem certa. Você deve se lembrar dessa imagem, olha, onde o Newton ele colocou aqui atrás de mim, ó, um buraquinho na parede da casa dele, para entrar a luz solar através de uma frestazinha, fazendo um filetinho, né, um feixe que a gente chama, um feixe luminoso. E aí esse feixe, eu sou extremamente confuso aqui com a orientação da tela, mas esse feixe luminoso ali, olha, que entra na fresta da casa dele, né, da parede, da janela, não me lembro muito bem onde ele furou, mas ele vai entrando aqui, ó, e no meio do caminho ele colocou um prisma. Você deve se lembrar, o prisma é aquele sólido geométrico que ele tem duas faces semelhantes, paralelas, né? E ele tem ele tem arestas paralelas que são perpendiculares a essas faces, como é o caso desse prisma triangular aqui, ó. Vocês estão vendo? E o prisma, ele fragmenta a luz. Foi isso que o Newton observou.
Então, a gente tem um feixe de luz branca, a luz solar entrando aqui, e a luz branca ela é fragmentada em outras cores. Cara, você deve estar vendo ali atrás, ó, deixa eu ver se eu consigo ampliar nessa imagem, nessa ilustração, tem ali atrás o famoso disco de Newton. Porque a partir dessa ideia, a partir dessa noção que o Newton teve desse estudo de fragmentação da luz, ele criou essa parada, esse disco. Aqui, ó, ampliei, ó, tá ali atrás, que é um disco de cores primárias, e quando ele gira esse disco, essas cores, não necessariamente cores primárias, perdão, mas ele coloca o disco, as cores no disco, na ordem certinha da fragmentação da luz branca que aparece ali na parede dele. E aí, quando ele gira esse disco rapidamente, ele fica branco. Então, ele evidencia que o somatório desses feixes luminosos de cores distintas, na ordem correta, voltam a se tornar a luz branca. Então, é o contrário do que ele fez utilizando o prisma. Por isso que o disco se chama disco de Newton. Você já deve ter feito em alguma aula de artes esse negócio aí. Mas por que essa ideia é importante? Porque o Newton ele passa a entender a luz de uma maneira um pouco diferente, como ela sendo uma composição de feixes diferentes com níveis diferentes de energia. Então, a ideia de fragmentar a luz é importantíssima, porque compreende-se essa noção de energia, de comprimentos de ondas diferentes e de níveis diferentes de energia. E na sequência, mas assim, não é na sequência tipo um depois do outro, mas algumas décadas depois, teve um cara chamado Bunsen, que ele, um cientista alemão, que ele observou que diferentes sais apresentam diferentes cores quando aquecidos ou quando são submetidos a uma chama. Então, significa que os elétrons presentes nesses átomos liberam energias em faixas diferentes, ou liberam luz em faixas diferentes do espectro eletromagnético, daquele espectro fragmentado pelo Newton. Então, pô, aqui tem um exemplo do famoso experimento teste de chama, que você deve ver muito na internet também, e com alguns sais que apresentam colorações distintas. Na verdade, essas colorações elas são emitidas pelos metais, pelos cátions metálicos presentes nesses sais. Então, lítio, sódio, potássio, o magnésio, o cobre, esses caras, o ferro, eles emitem luz em cores diferentes, porque emitem energias em faixas diferentes do espectro eletromagnético. Isso foi trazendo muita coisa nova que não se entendia até o Rutherford, que não se entendia sobre a eletrosfera. Então, enquanto a gente teve aí uma onda de cientistas extremamente preocupados com o núcleo de um átomo, como foi o Röntgen, Marie Curie, até chegar no famoso Oppenheimer agora, né, que estourou aí por causa do filme, a gente teve em paralelo a isso cientistas extremamente preocupados com a energia liberada pela eletrosfera de um átomo, o espectro eletromagnético. Bom, esse teste de chama, eu tenho até um vídeo aqui que é bem legal, ele demonstra como que sais diferentes podem apresentar colorações diferentes. Então aqui, olha, tem cloreto de sódio, aqui atrás de mim cloreto de lítio, aqui de estrôncio. Então, o cara que fez esse experimento, ele colocou saizinhos diferentes. Aqui a gente tem um líquido inflamável, que é o metanol, mas você pode fazer isso com etanol também. E ao aquecer, colocar uma chamazinha ali para entrar em combustão, aquele líquido vai liberar uma energia tão elevada, e essa energia vai excitar os elétrons dos cátions desses sais. E os elétrons vão dar o que a gente chama de salto quântico. Só que essa noção ainda não se tinha até o modelo de Rutherford. O Bohr trouxe uma explicação sobre isso, sobre por que esses sais emitem colorações diferentes. Tem um outro experimento que eu acho super interessante também, que mostra para a gente aqui a absorção do sódio. Então, olha só, esse cara ele usa um espectrofotômetro bem antiguinho aqui, ó, que vai emitir uma luz branca num feixe ali na parede. Deixa eu sair da frente, ó. Então, aqui tem um feixe de luz branca emitido na parede. No meio do caminho, ele coloca ali um prisma que divide esse feixe
em diferentes cores, em diferentes faixas do espectro eletromagnético. E ele usou bicarbonato de sódio, ele vai queimar o bicarbonato de sódio nessa chama aqui. E aí, quando ele queima o bicarbonato de sódio nessa chama, a luz branca, ao passar pelo bicarbonato de sódio, vai sofrer alguma alteração. O bicarbonato de sódio vai absorver energia em uma determinada faixa dessa luz branca. E aí vocês estão vendo que lá no amarelinho, ó, está começando a ficar falhado. Ele vai aproximar e a gente vai ver isso melhor. Vocês estão vendo ali, ó, o sódio ele absorve energia exatamente nessa faixa. E, cara, a ideia genial é entender que cada elemento vai absorver energia em uma faixa ou em conjuntos de faixas distintas. Isso significa que os elétrons desses elementos, desses cátions metálicos, possuem uma organização energética que difere de elemento para elemento ou de cátion para cátion. E o Bohr estudou isso. O Bohr ele começou com uma lâmpada de hidrogênio e emitiu uma luz através dessa lâmpada de hidrogênio, aquecendo o gás, na verdade excitando os elétrons do gás hidrogênio, fazendo com que eles emitissem luz, e fragmentou a lâmpada de hidrogênio. E aí ele conseguiu ver em que faixas aconteciam as emissões e as absorções do espectro eletromagnético por parte do hidrogênio. E aí o Bohr foi fazendo isso com outros elementos, até que ele conseguiu verificar que cada elemento emite luz em uma faixa específica do espectro eletromagnético. E aí o Bohr, com isso, com todas essas informações, organizou as camadas energéticas, os níveis de energia. Então, esses níveis de energia, olha aqui eu tenho uma imagenzinha do Bohr, e aqui embaixo o experimento da lâmpada de hidrogênio, parecido com o que a gente viu antes. A diferença é que antes o cara ali estava testando a absorção do sódio. Ele coloca a luz branca, emite a luz branca no sódio e vê o que não vai passar. Todas as outras cores, né, todas as outras faixas do espectro, elas passam. Mas a faixazinha ali do amarelo, ela não passa, ela é absorvida pelo sódio. Aqui ele fez o contrário, o Bohr fez o contrário. Ele fez com que o elemento emitisse luz por si só e fragmentou a luz emitida pelo elemento, que nesse primeiro caso foi o hidrogênio. Deixa eu ampliar aqui a imagem, ó. E aí ele conseguiu identificar de uma maneira bem simples até, pô, assim, simples para a gente hoje, porque eu acho legal chamar isso de simples e não é desmerecendo o experimento do cara, mas para a gente entender como que esses camaradas se viravam com o que eles tinham. A gente acha que hoje tudo é feito com máquinas, né? Tudo fica pronto muito rápido e tal. Mas eles desenvolviam aparatos sensacionais com instrumentos às vezes não tão caros. Então aqui a gente tem uma lente que vai convergir os raios luminosos emitidos pela lâmpada de hidrogênio lá na ponta. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Então aqui, ó, a lâmpada de hidrogênio. E aqui a gente tem uma lente que vai fazer com que os raios, deixa eu limpar isso aqui, os raios, eles chegam paralelos aqui na lente, mas passando da lente eles vão convergir. E aí eles vão passar por esse feixezinho, uma janelinha ali bem fina, justamente para segmentar o feixe luminoso do outro lado. E aí do outro lado a gente tem um prisma. Pô, só que dessa vez o que está passando pelo prisma são só os raios emitidos pelo elemento hidrogênio. E aí, ao passar pelo prisma, eles serão fragmentados nesses comprimentos de onda aqui, nessas cores. Cor é comprimento de onda, é uma assinatura energética. Então, essa assinatura energética diz respeito ao gás hidrogênio. Gente, isso é maravilhoso, porque o Bohr ele fez isso com vários outros gases, vários outros elementos, e com isso ele conseguiu entender e determinar quantas camadas de elétrons e quantos elétrons existem nessas camadas nos possíveis elementos que ele testou. Então, Bohr ele descobriu que um átomo, ou um elemento químico, ele pode ter até 7 níveis diferentes de energia. Então, a primeira forma de organizar ou de entender uma organização da eletrosfera é em níveis de energia, que são as camadas. Você já deve ter visto o modelo de Bohr, se não viu, vou fazer um desenhozinho bem mequetrefe aqui, ó, que ele é algo parecido com isso aqui. A gente tem o núcleo positivo e as camadas de elétrons ao redor desse núcleo positivo, como se fossem cascas de uma cebola.
e sim na compreensão do modelo de Bohr, funciona como cascas de uma cebola. Imagina que o átomo ele é uma grande cebolona, e aí a gente corta uma cebola no meio e consegue ver que ela tem várias cascas, né? A cebola ela tem quase que cascas infinitas. É muito interessante. Ela tem várias cascas ali. Bom, e aí o Bohr organizou isso em camadas e chamou essas camadas, nomeou essas camadas com essas letras do alfabeto, de K até Q. K, L, M, N, O, P, Q. Posteriormente, começou-se a utilizar números também, conhecidos como números quânticos, para numerar essas camadas de 1 até 7. E depois que outros números quânticos foram sendo colocados ali, esses daqui foram chamados de números quânticos principais. Então, guarda isso daí. Esses números de 1 até 7, que representam as camadas onde um elétron pode se encontrar, nós chamamos hoje de número quântico ou números quânticos principais, ou N. Então, lá na camada K, o N é igual a 1. Na L, o N é igual a 2. E aí, note o seguinte, pessoal. À medida, se a gente observar aqui, olha, da camada K até a camada N, as quantidades de elétrons vão aumentando. Então, à medida em que a camada vai se afastando do núcleo, ela vai se tornando maior. Então, note aqui que na camada K cabem até 2 elétrons. Isso foi observado pelo Bohr. Na camada L, cabem até 8. Na camada M, cabem até 18. E eu rabisquei ali, ó. Na camada N, cabem até 32. Só que da camada N para a camada O, a quantidade se estabiliza. Né? Na camada O cabem também 32. E depois essa quantidade máxima de elétrons na camada vai diminuindo. Se a gente pensar que a camada P e a camada Q são ainda maiores, porque estão mais distantes do núcleo, se a gente pensar nessa lógica direta, a ideia era que a camada P e a camada Q comportassem ainda mais elétrons do que a camada O. Mas isso não é o observado, não é o que acontece. Tanto é que na camada O cabem 32, mas na P só cabem 18 e na Q só cabem 8 elétrons. E aí, por que isso acontece? É uma coisa esquisita. A ideia era caberem mais elétrons. Se você parar para observar, ó, da K até a O está aumentando, à medida em que a camada está aumentando, está se afastando do núcleo. Só que essa é a grande questão, está se afastando do núcleo. Então imagine o seguinte, quem mantém todos esses elétrons na eletrosfera é o núcleo atômico, que está lá no meiozinho. É onde estão as cargas positivas que atraem esses elétrons e seguram eles ali na eletrosfera do átomo. Quando essas camadas elas já estão num nível de energia tão elevado que leva a uma distância muito grande do núcleo, nessa região muito distante do núcleo, a energia nuclear ela já está um pouco mais fraca. E tem uma outra questão. Ó. Se um átomo ele é tão grande a ponto de ter todos esses elétrons até chegar na camada P, olha quantos elétrons antes desses da camada P o núcleo tem que se preocupar no seu poder de atração. Então, quando um átomo ele chega até a camada P, isso significa que o núcleo ele já tem que se preocupar com todos esses elétrons da camada K até a camada O. Então, são muitos elétrons. Ele está dividindo a sua energia de atração, que a gente chama de carga nuclear, para cada um desses elétrons. E aí chega lá na camada P, que já está longe, já está num nível de distância tão elevado que a energia nuclear fica mais fraquinha, ele acaba não conseguindo segurar tantos elétrons ali. Então, por isso que a quantidade de elétrons ela vai diminuindo. A concentração eletrônica ela é mais na meiuca ali, ó, na M e na N e na O, né, nas duas camadinhas ali na meiuca. Observa isso, é muito legal a gente observar isso, porque a gente vai entendendo o porquê das coisas, né? Porque a gente só memoriza, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Não faz sentido só ficar memorizando, gente. É legal parar para entender. Então, de novo, da camada K para a camada O, a quantidade de elétrons vai aumentando porque o tamanho da camada vai aumentando à medida em que se afasta do núcleo. Só que da camada O em diante, até a camada Q, já está tão longe do núcleo que ele não tem mais força suficiente para segurar elétrons ali. Por isso que as quantidades máximas vão diminuindo. Bom, depois do Bohr, a gente tem um outro cientista que é o Arnold Sommerfeld. E esse cara, ele observou que esses elétrons nessas camadas, eles estão organizados em subníveis de energia, não estão ali também distribuídos de maneira homogênea.
Então pensa que na camada N tem 32 elétrons, é uma quantidade muito grande. Imagine se esses 32 elétrons que se repelem estivessem orbitando o núcleo numa mesma trajetória. Não faz sentido, são 32 elétrons numa mesma trajetória, eles se repelem. Eles não iam ficar num trenzinho ali bonitinho, igual a gente vê aqueles desenhos parecidos com esse que eu fiz aqui. Pô, tu imagina 32 elétrons aqui nesse trenzinho. Pô, isso não faz sentido, é muito elétron. Então eles iriam se repelir, e é o que acontece. É o que acontece. Existe uma repulsão entre os elétrons de uma mesma camada. Isso faz com que eles se organizem em subníveis, em regiões chamadas de subníveis pelo Sommerfeld. Essas regiões, aí a gente já está entrando aqui numa noção de elétron um pouco mais abstrata do que a noção de elétron que o Bohr, até o Bohr ou o Rutherford tinham. Porque juntamente com o Sommerfeld a gente tem ali os estudos de Planck, de Heisenberg e do Schrödinger, né, para quem o cara do gato. E cara, esses camaradas, esses cientistas, eles começam a perceber o elétron não apenas como uma partícula, mas como também a pura emissão de energia através de ondas eletromagnéticas. Então, à medida em que a gente vai criando instrumentos de detecção desses elétrons, a gente percebe que eles são indetectáveis, principalmente se a gente quer detectar uma única posição desses elétrons ao redor do núcleo. Eles são tão rápidos que, pô, é praticamente inviável você determinar uma única posição. É tipo um jogo, sabe? Quando você tá lá jogando teu Fortnite ou teu Free Fire e o FPS tá baixinho, sabe? O quadros por segundo, frames per second. O FPS tá baixinho, você consegue determinar a posição do cara que tá atirando em você, né? Ele fica num ponto, depois ele fica no outro ponto, depois ele fica no outro ponto, do nada ele tá perto de você e você morreu. Aí é quando tua internet tá bem ruim. Mas se teu FPS tá maneiro, você vê o movimento daquele cara de uma maneira mais fluida. Você percebe o teu oponente ali de uma maneira mais fluida. O teu boneco, né, o teu personagem, ele fica mais fluido. Então, pensa nos nossos instrumentos de detecção como sendo também em FPS. Antigamente o FPS era baixinho. Então o elétron ele estava parado quando a gente tirava uma fotografia. Mas hoje o FPS é altão, então quando tu tira uma fotografia ali, fotografia entre aspas, tá? Mas quando você detecta o elétron, você não detecta ele numa única posição, mas a gente detecta uma trajetória. É como quando a gente liga o ventilador. O ventilador está desligado, a gente consegue ver as pás paradinhas ali. Quando a gente liga o ventilador, as pás se movimentam tão rápido que a gente vê unicamente a trajetória, o rastro que elas deixam. E aí o rastro deixado pelos elétrons é o que a gente chama de orbital. Só que o Sommerfeld ele descobriu então que aqueles muitos elétrons ali em cada camada estão organizados em subníveis de energia. E aí os subníveis de energia foram chamados de SPDIF, Simple Principle Diffuse e Fundamental, por esse cara, pelo Sommerfeld. E eles também podem ser organizados em números quânticos, o número quântico que a gente chama de L, ou número quântico secundário. Essa ideia de número quântico, depois eu vou colocar um vídeo só sobre isso, porque é uma ideia muito mais representativa, tá? Do que fundamentalista ou conceitual. É muito mais de representação, de como a gente pode representar de maneira mais simples. Então não se apegue muito a isso agora. Vamos entender o seguinte. O Sommerfeld também observou as quantidades máximas de elétrons em cada subnível. Isso que é importante, porque a gente tem as quantidades máximas dos níveis de energia de Bohr, as quantidades máximas de elétrons, que estão de azuis aqui, ó, e a gente tem as quantidades máximas de elétrons dos subníveis de energia do Sommerfeld também. Então é muito importante a gente entender que esses caras descobriram essas duas informações. Beleza? Então, no subnível S, cabem até 2 elétrons. Em um subnível que o Sommerfeld chamou de P, cabem até 6 elétrons. Em um subnível do tipo D, cabem até 10 elétrons. E em um subnível do tipo F, cabem até 14 elétrons. E aí, cara, esses subníveis eles já possuem uma geometria um pouco esquisita, porque aí a gente está falando de uma região probabilística, onde o elétron pode ser encontrado. E o Schrödinger, que aí foi um cara um pouco mais abstrato ainda, ele foi o cara que encontrou esses maravilhosos desenhos que estão aqui atrás de mim, que são os orbitais, porque além dos subníveis, os elétrons eles descrevem trajetórias que ficaram chamadas e foram chamadas e ficaram conhecidas como
orbitais, os orbitais de Schrödinger, ou Schrödinger, não sei, cara, é muito difícil falar o nome desse cara. E aí, para a gente entender a percepção do Schrödinger, faz muito sentido o que ele fala, é a ideia de que os elétrons eles orbitam em pares, e isso torna uma nuvem eletrônica mais estável. Eu acho que a maneira mais simples da gente entender isso é pensar como se uma orbital fosse uma gangorra. E aí uma gangorra, quando ela tem duas pessoas com a mesma massa, uma de cada lado, ela consegue ficar estável, ela consegue ficar paradinha. Se ela tem uma pessoa só de um lado, a gangorra vai desestabilizar. Então, a ideia de que um orbital com 2 elétrons é mais estável faz sentido pra caramba, se a gente pensar que os elétrons eles têm cargas semelhantes. Então, eles estão o tempo todo se repelindo. Se você tem duas coisas se repelindo ali, girando em um mesmo orbital, em uma mesma trajetória, eles conseguem tornar essa distribuição energética do orbital mais homogênea, porque vai estar sempre um em cada lado. Eles não se gostam, digamos, eles se repelem, então está sempre um em cada ponta. Agora, quando um orbital está com um elétron sozinho, isso não é estável. E aí eles vão tender a formar ligações, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. E aí, se os elétrons estão em orbitais organizados em pares, isso significa que as quantidades de orbitais em cada subnível serão de acordo com quantos pares de elétrons cabem nesses subníveis. Então, aqui no subnível S, não cabe apenas 2 elétrons, esse subnível possui apenas um único orbital, porque são 2 elétrons ali, já formando um parzinho. E aí é o seguinte, gente, se você tem 2 elétrons, 2 partículas de cargas semelhantes girando ao redor de um núcleo, a maneira mais estável de elas fazerem esse movimento é uma esfera. A esfera é estável pra caramba. Então, se eles estão se repelindo e estão girando ali ao redor do núcleo, só tem um único orbital, esse orbital vai ser uma esfera. Essa foi a percepção do Schrödinger. Então, aqui o orbital S, esse primeiro aqui de cima, ele é uma esferinha ao redor do núcleo atômico. Agora vamos pensar que em um subnível do tipo P cabem 6 elétrons, que dá 3 pares. Então seriam 3 orbitais. Imaginem se fossem 3 esferas, uma sobre a outra. Não dá para organizar 3 esferas ao redor de um mesmo núcleo, de maneira que esse núcleo ele seja concêntrico a todas elas, né? Esteja no centro de todas as esferas, de maneira igual. E isso seja estável, porque os elétrons vão se repelir. Então, olha como é que a natureza é impressionante. Como o subnível P ele tem 3 orbitais, esses orbitais eles vão se organizar dessa maneira aqui. Ó. É como se fossem esferas achatadinhas. Você está vendo? Como são 3 e eles vão ficar sobrepostos, essas esferas elas se achatam devido à repulsão dos pares de elétrons de cada orbital. Isso é impressionante. E aí a gente tem o subnível D, que comporta 10 elétrons, com 5 orbitais, e o subnível F, que comporta 14 elétrons, terá 7 orbitais. Beleza, pessoal? Seguinte, vamos ficar por aqui nessa aula. Então, se você quer acompanhar a sequência, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque semana que vem a gente vai ter a sequência desse assunto e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante a entender toda essa loucura que você estuda no colégio e fica, meu Deus, de onde surgiu isso? Quem inventou isso? Por que tiveram essa ideia? Foi só para dificultar minha vida ou não? Então, pô, já deixa o like aqui no vídeo. Comente as suas principais dúvidas. Eu sei que tem uma galera que tem muita dúvida sobre o que eu acabei de falar aqui. Você pode comentar que a gente vai esclarecendo também nos próximos encontros. Beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado. Não se esqueça de acompanhar a gente. Isso vai contribuir muito com o canal se você se inscrever, se você ativar o sininho, se você deixa o like nos vídeos, assistir os shorts, tem uns experimentos muito bacanas lá também. Eu tenho certeza que tu vai gostar e vai acrescentar muito para a tua vida e para o teu conhecimento, porque aprender é maravilhoso, certo? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Valeu!